Mais uma questão, então, o pessoal diz assim: considere P e Q números reais não nulos e não simétricos a seguir. São descritos 6 afirmações envolvendo esses números e cada uma delas está associada a um valor informado entre parênteses. Então, vamos lá conferir cada um. Então, nós temos P mais Q ao quadrado, que é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Bom, aqui, pessoal, a gente já sabe que isso aqui é um produto notável, então não tem como virar isso, né? Porque aqui, se a gente fosse resolver, seria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo, que não é a mesma coisa que aquilo ali, certo? Então, essa é falsa. Segunda afirmação que tem ali, diz que o cubo de P vezes Q pode ser escrito como a raiz cúbica de P vezes a raiz cúbica de Q. Isso sim é verdade, a gente viu lá nas propriedades das potências que se é uma multiplicação eu posso distribuir o radical. Então aqui nós somamos 20. Aí, terceira opção que nós temos ali diz assim: P ao quadrado mais Q ao quadrado é igual a P mais Q. Então, isso a gente sabe que não é verdade, porque nós temos uma soma, pessoal, né? Então, quando eu tenho uma soma, eu não consigo escrever de outra maneira ou eliminar os expoentes. Eu só consigo fazer isso quando eu tenho uma multiplicação aqui, né? Então, neste caso aqui, eu não poderia nem resolver mais do que isso, ficaria assim. Então, essa resposta aqui é falsa. A resolução que ele faz ali, né? Aí, a quarta. 1 mais P vezes Q é igual a Q. Sobre Q é igual a 1 mais P. Não, né, pessoal? Por quê? Quando a gente vai simplificar, a gente precisa que todos os termos tenham o termo em Q para que eu possa simplificar. Então, só seria possível se o Q estivesse aqui, eu colocasse este Q em evidência, aí sobrasse 1 mais P, que dividindo pelo outro, aí eu poderia simplificar. Como não tem aqui, essa resposta não é verdadeira, tá? Eu não posso, na soma, simplificar só um dos termos, eu tenho que simplificar os dois ou nenhum, tá? Então, a outra opção que nós temos ali diz assim, a 5. 1 dividido por P mais Q é igual a 1 dividido por Q mais 1 dividido por Q. Bom, analisem, pessoal, vamos pensar daqui para cá. Se eu fosse fazer o mínimo múltiplo comum dessas frações, elas seriam multiplicando e não somando, tá? Então, a partir daí, a gente já consegue identificar e perceber que não teria como isto se tornar isso ou vice-versa, tá? Então, aqui também é falso. Certo? Vamos para a próxima, então, e última para a gente analisar. Então, a última nós temos a 6, que diz que 1 dividido por Q mais 1 dividido por Q é igual a P vezes Q dividido por P mais Q. Bom, vamos analisar, então. Aqui eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, né? Então, o mínimo múltiplo comum é Q vezes P. P vezes Q dividido por P, sobra Q. Q vezes 1, Q. Mais P vezes Q dividido por Q, sobra P. P vezes 1, P. Ainda sobre 1, né? Bom, então aqui o que eu vou fazer? Eu copio a primeira fração e inverto a segunda. Então, a segunda fração seria essa. P vezes Q dividido por P mais Q. Fazendo a multiplicação por 1, então, P vezes Q é igual a P mais Q. Bom, pensando assim, então, esta aqui é a nossa alternativa verdadeira, né? Então, eu tenho que somar mais 60. Eu tinha 20 da segunda opção, mais 60 daqui, então, eu tenho 80 pontos no final. E a alternativa é a C.